No estudo anterior, iniciamos com as regras básicas, conhecemos as peças, vimos seus valores relativos, como era esse movimento no tabuleiro e como se faz a captura. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo básico sobre xadrez. Vamos começar pelo cheque. Temos aqui a dama preta, vai dar um cheque no rei branco. E nessa situação o rei branco ele precisa fugir, uma outra peça deve cobrir ou uma outra peça deve capturar a dama que está dando cheque. Nesse caso, o rei branco fugiu para a fila 3. Nesse outro exemplo, temos uma cobertura da torre, vai fazer a cobertura do rei. Tá? Esse é o segundo exemplo. E no terceiro exemplo, nós vamos ter a captura da peça que está ameaçando o rei. Então, o cavalo branco vai capturar a dama. Então, toda vez que ocorrer um cheque, o rei tem que fugir, uma outra peça cobrir, ou então uma outra peça capturar a peça que está ameaçando o rei. Vamos agora falar sobre o checkmate. O checkmate significa o fim da partida. Veja que a dama está atacando o rei preto. E o rei preto não tem casa para poder fugir. Tá? Ele não pode continuar na fila 8 e também não pode subir para a fila 7, porque não pode encostar no rei branco. Então, não é possível fugir, não é possível cobrir e não é possível capturar a dama. Checkmate significa fim de jogo, fim de partida. Vamos ver um outro exemplo de checkmate. Esse tem o nome de beijo fatal. Quando a dama encosta no rei, com a proteção do rei branco, e o rei preto não tem para onde fugir. Ela está protegida pelo rei branco. Esse é o mate do beijo fatal. E temos o mate do estilingue também. Esse é um outro mate muito conhecido, onde o bispo branco está protegendo a dama branca. Então o rei preto ele não pode capturar a dama, porque ela está protegida pelo bispo branco. Agora o mate da escadinha, que é feito com duas torres. Veja, o rei preto é obrigado a descer para a fila 7. Aí no caso um outro cheque, e ele só tem a opção de descer para a última fila, que é a fila 8. E aí a torre vai dar o checkmate. E tem os movimentos especiais também. Vamos ver o que são movimentos especiais. A promoção de peão. Tá? Então veja que o peão branco está na fila 7 e o peão preto na fila 2. O peão branco vai chegar na última casa, ele vai ser promovido. Veja. E o peão preto vai chegar na primeira casa. Ele veio lá da fila 7 e vai chegar agora na fila 1. E vai ser promovido também. Veja que aí, nesse caso, foi uma torre, né? Então, o jogador escolhe a peça que ele quer trocar pelo peão que chega na última casa. Esse é um movimento especial. E temos outros movimentos especiais também. Temos o roque. Veja, o roque, ele é feito uma jogada entre o rei e a torre. Veja.
O rei vem para 2 casas para o lado direito e a torre 2 casas para o lado esquerdo. Esse é o roque pequeno. E o roque grande, o rei também vai 2 casas para o lado direito e a torre vem para o outro lado do rei. É o roque grande, que é um roque ofensivo, é um roque de ataque, enquanto o roque pequeno é um roque de defesa, de proteção ao rei. O roque ele não poderá ser feito quando o rei ou a torre já se moveram. Veja, o rei já se moveu. Lá em cima a torre também já se moveu, então não é possível mais fazer o roque. Entretanto, lá em cima nas peças pretas, ele ainda poderia fazer o roque ali do lado esquerdo, que é o roque pequeno. Então o roque ele não pode ser feito quando a torre ou o rei já se movimentaram. E também ele não pode ser feito se o rei estiver em xeque. Neste caso, o rei está sendo atacado pela dama preta, então ele não pode fazer o roque. E se o rei que tiver que passar por uma casa atacada pela peça adversária. Veja que a dama está atacando a diagonal, então o rei não pode fazer o roque desse lado onde está sendo atacado, mas ele pode fazer o roque do outro lado, que não está sendo atacado. Correto? E do outro lado também, veja lá, a dama branca atacando a diagonal, mas o rei pode fazer o roque ali do lado esquerdo. Então, só mais esse lance especial, esse movimento especial, o en passant, onde o peão que está subindo, quando ele passa pela casa de captura, ele pode ser capturado mesmo não estando na casa onde ele deveria ser capturado. Então vamos ver o exemplo. Lá em cima, peão branco vai passar da casa de... Ele passou pela fila 3, então ele pode ser capturado. E lá em cima, o peão vai passar da fila 7 para a fila 5 e a casa de captura seria a casa 6. Então ele vai ser capturado ali, na casa 6. Veja lá o exemplo. Ele vai passar da casa que ele deveria ser capturado. Tá vendo? Nesse caso, ele pode ser capturado. Tá? É um movimento especial. Então, hoje nós ficamos por aqui e na semana que vem nós vamos ver mais um pouco. Vamos ver o caso de empate, os casos de empate que existem no xadrez. Ok? Muito obrigado e até a semana que vem.